Olá, amado, olá, amada. A paz de Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder falar com você. Estou chegando aqui para trazer uma pregação para você, partindo do livro sagrado de Esdras, capítulo 10, versículo 4, tá certo? Você já pode pegar a sua Bíblia para você acompanhar comigo esta pregação que vai partir, como eu disse, de Esdras, capítulo 10, versículo 4. O livro de Esdras e de Neemias é do mesmo autor e eles foram escritos num período em que o povo foi libertado, né? O povo de Deus foi libertado pelos persas, pelo rei Ciro, que era um rei persa, tá certo? E eles foram libertados. E quando eles voltaram à sua terra, eles tiveram que reconstruir, que recomeçar tudo novamente, a comunidade, o templo, a vida religiosa. E Neemias ele foi muito importante nesse tempo. Muito importante. Foi um homem de Deus, um homem que realmente se entregou, um homem realmente que fez a coisa acontecer. E o texto, né, que nós vamos proclamar, como eu disse, ele está aqui em Esdras, capítulo 10. E para a gente entender melhor, eu quero começar a partir do versículo 1, a leitura. Enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando esta prece, esta confissão, foi se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas. Eram homens, mulheres e crianças, todos chorando. Então Sequenias, filho de Jaiel, dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: Esdras, nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo da terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus. Proponhamos-nos a mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos de conformidade com o teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus. Que seja feito segundo manda a lei. Levanta-te, pois, para regulamentar este trabalho. Estaremos contigo. Coragem e mãos à obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, entendamos o seguinte, e isso acontece em todo o período do Antigo Testamento, quando o povo de Deus se afastava da verdade de Deus, quando o povo de Deus começava a adorar falsos deuses, a dar as costas para o Deus verdadeiro, Deus permitia que esse povo fosse escravizado, deportado para uma terra estranha por, por reinados pagãos. E lá eles sofriam, né? Porque eram tornados escravos. Lá eles não podiam adorar o verdadeiro Deus. Lá eles não podiam prestar culto a Deus. Lá eles estavam afastados da sua família. Eles nem sabiam se iam voltar para casa. Então eles passavam por uma situação muito difícil. Mas interessante é que através desse processo em que Deus permitia que eles passassem, eles reconheciam o pecado deles. Eles reconheciam que eles estavam ali, naquele lugar, justamente pelo fato de eles terem cometido pecados, justamente pelo fato de eles terem saído da presença de Deus, justamente por eles terem deixado de adorar ao verdadeiro Deus. E aí nós vemos no capítulo 10 de Esdras, que estava ali prostrado diante da casa de Deus, estavam chorando e fazia ali a sua confissão, reconhecendo os seus pecados,
reconhecendo o pecado do seu povo, ali ele pede perdão a Deus. Olha, como é importante o pastor, aquele que está à frente de um povo, reconhecer os seus pecados. Reconhecer o pecado do seu povo, isso é um ato de humildade. Isso é um ato de humildade, reconhecer diante do Senhor, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu poderia ter feito diferente, eu não fiz, mas eu quero fazer diferente. Às vezes nós temos um coração tão soberbo que nós temos a dificuldade de chegar no Senhor e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei. Eu quero recomeçar. Ou até mesmo chegar, Senhor, eu não sei o que eu fiz de errado, mas me mostra. Faz as escamas cair dos meus olhos e mostra aonde que eu errei, porque eu quero acertar. E é interessante, amados, que depois que Esdras fez ali a sua oração de arrependimento, chorando na presença do Senhor, as outras pessoas começaram a se aproximar e se reunir em torno dele. Porque, amados, entendamos que nós que fomos chamados para uma missão, nós somos como que ponte para que essas pessoas possam chegar até Deus. Uma coisa eu aprendi. Geralmente, quando as pessoas elas se convertem, quando as pessoas começam, na verdade, a ir para a igreja, geralmente elas não vão por causa de Deus. Geralmente elas vão por conta de uma amizade, por conta de uma paquera, por conta que gosta das pessoas que fazem a frente daquela igreja, por conta que ela gosta daquele movimento. Tem outras pessoas que começam a ir para a igreja porque estão passando por alguma crise, estão passando por um momento econômico difícil, estão com um problema de saúde. Então, essas pessoas chegam até nós por muitas razões. Muitas razões. E aí, o que é que nós devemos fazer quando essas pessoas vêm até nós? Nós temos o papel, a missão de conduzir essas pessoas para Deus, de ser ponte para estas pessoas. Entendamos que, muitas vezes, amados, um dos erros que nós cometemos, e nós devemos ter muito cuidado com isso, quando as pessoas elas vêm à igreja, e no invés de a gente conduzir essas pessoas para Deus, nós permitimos que essas pessoas parem em nós. E acabamos que nos tornando os deuses dessas pessoas. Tenhamos cuidado com isso. Aprendamos com João Batista, que quando ele veio aqui anunciar a palavra de Deus, preparar o caminho para Jesus, em um dado momento ele diz para os seus discípulos, olha, vocês não precisam mais me seguir. Agora vocês precisam seguir Jesus. Eu cumpri a minha missão. Eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Agora é a vez de Jesus. Agora vocês podem parar de me seguir e agora sigam Jesus. Eu já fiz o que deveria ter feito. Isso é um ato de humildade muito grande. E nós precisamos também praticar isso na nossa vida. As pessoas vêm até nós, mas entendamos, não é nós que vamos resolver os seus problemas. Não sou eu que vou salvar as pessoas que vêm até mim. Então as pessoas elas vêm até mim por algum motivo. Mas quando elas chegarem até mim, eu preciso apontar para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós temos aqui uma pessoa, Sequenias, filho de Jaiel, um dos filhos de Elã. Ele toma a palavra e fala a Esdras, nós pecamos contra o nosso Deus. E aí ele reconhece ali todos os pecados. E aí depois, uma coisa muito interessante que ele fala, que eles vão como um povo
fazer com que as mulheres pagãs que eles receberam, eles vão mandar de volta. Porque, amados, uma coisa muito interessante que acontecia muito no início do movimento de renovação carismática católica, quando uma pessoa ela se convertia, quando a pessoa tinha uma experiência com Deus, se aquela pessoa fosse um dono de bar, sabe o que ela faria com toda a cachaçada que ela tinha lá? Ela jogava fora. Ela não vendia, não, vou esperar acabar o estoque, eu vou vender tudo. Ou senão, não, eu vou dar para as pessoas que querem, que gostam. Não. Aquela pessoa simplesmente quebrava tudo, destruía tudo. Se ela tinha alguma coisa de pecado ali, vídeos pornográficos, fitas pornográficas, músicas que ela não deveria mais ouvir, ela não dava para as pessoas, ela quebrava, ela destruía. Se ela tinha alguma roupa que ela percebia que não era mais para ela, que aquela roupa fazia ela pecar, que aquela roupa fazia as pessoas a pecarem, a olharem para ela não dava para outras pessoas. Não, fulano, não gosto mais desse tipo de roupa aqui, toma para você porque eu sei que você gosta. Não, ela queimava, ela destruía. E é assim que deve ser feito. É muito feio quando alguém se converte. Ah, eu não uso mais essa roupa, eu vou dar para fulana de tal. Ah, eu não gosto mais dessas músicas, desse CD. Hoje muita gente, a maioria das pessoas não usam mais, né? Mas só para a gente entender, eu não gosto mais disso aqui, eu não uso mais porque agora eu sou do Senhor Jesus, então eu vou dar para quem quer. Não! Isso não é conversão. Isso não é mudança radical de vida. Isso é falso. Essa é conversão sua. Se você faz isso, se você fez isso, isso não é real, isso não é verdadeiro. Quando nós pecamos e quando nós temos um encontro pessoal com Jesus e nos convertemos de verdade, nós nos desfazemos de tudo aquilo que tem nos conduzido ao pecado, de tudo aquilo que quis destruir a nossa alma, de tudo aquilo que nós que ofendemos a Deus através daquelas coisas. A gente quer destruir, a gente quer se desfazer daquilo de verdade. Isso é conversão real, isso é conversão verdadeira. Foi assim que aquele povo fez. E aí, por fim, ele fala para Esdras: levanta-te, pois, para regulamentar este trabalho. Estaremos contigo. Coragem e mãos à obra. É muito interessante essa parte, porque, amados, é um servo fortalecendo o seu pastor. Um grande problema que nós vemos em nossas igrejas, em nossos grupos de oração, é muitas vezes as pessoas acharem que o pastor, estou falando aqui o pastor, é aquela pessoa que está à frente, cuidando de um povo. As pessoas acham que o pastor não precisa de oração. As pessoas acham que o pastor não passa por problemas, não passa por dificuldades. E é lindo quando se vê alguém que faz isso que o Sequenias fez. Chegou para Esdras e diz: olha, Esdras, te levanta. Vamos à luta. Vamos a trabalho. Nós estaremos contigo, nós estamos contigo. Coragem, mãos à obra. Não desanime, não desfaleça. Nós estamos com você. É lindo quando nós fazemos isso, amados. Chegar no nosso Padre, chegar na pessoa que está à frente, que está cuidando de nós, chegar, olha, força, coragem, ousadia, nós estamos com você, não desanime. Não desanime. É isso. Que a palavra de Deus ela tenha nos ensinado coisas novas hoje. Que a palavra de Deus ela possa penetrar no nosso coração e possa nos levar a ter um arrependimento sincero dos nossos pecados, a motivar, a fortalecer aquelas pessoas que precisam da nossa força, da nossa motivação, a se fazer presente. E para terminar,
eu quero dizer uma coisa a você, que talvez não tenha nada a ver com a pregação, mas tem a ver com você. Volte à intimidade com Deus. Volte à oração. Volte ao quarto. Volte a conversar, a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Volte. O Senhor está pedindo. Volte a se entregar de verdade à palavra. Volte a se entregar de verdade ao Espírito Santo. Volte e deixe que Ele faça uma transformação na sua vida. E hoje, faça esse exame de consciência. Será que eu não estou pecando? Será que eu não estou ofendendo a Deus? Será que eu não estou ofendendo meu irmão? Será que eu não estou me autodestruindo a minha alma? Faça esse exame de consciência hoje. Seja humilde. Peça perdão ao Senhor dos seus pecados. Volte para a presença dEle e o busque. O busque e o busque. Amém? Que Deus o abençoe poderosamente. Que Deus te guarde. Um santo e abençoado dia.